Fala, meus amigos, fala, meu grande público. Hoje é dia de Flusão, dia de Fluminense enfrentando o Palmeiras. Cara, eu acho que eu falo para vocês que esse é o jogo mais aguardado nesse ano de 2026. Eu falo, não sei se vocês concordam, porque são dois times que estão muito bem no campeonato, dois dias que começaram muito bem a temporada. O Fluminense tem um destaque maior por ter começado muito melhor ainda. Enfim, vai ser um jogo muito interessante de se acompanhar, de se assistir, porque será um jogo que é das duas melhores equipes do ano de 2026. Os dois times ainda não perderam no Brasileirão e vamos acompanhar tudo que tem nesse jogo aqui, porque, cara, a volta do Brasileirão com esse jogão entre Fluminense e Palmeiras promete muito. Tudo que você precisa saber sobre esse jogo, esse aqui é o pré-jogo mais completo do YouTube. Se eu não te convenci ainda, assiste esse vídeo do começo ao fim. E você me promete que você vai deixar o like e se inscrever no canal. Beleza? Solta a vinheta e vamos para mais um vídeo de pré-jogo. Fala, meus amigos, fala, meu grande público. Eu sou o João Pedro, sou jornalista por formação e tricolor de coração. O intuito desse canal aqui é a gente falar sobre o Fluminense, notícias e também tudo que envolve o Fluminense nesse ano de 2026 e por tudo aí que a gente vai fazendo daqui para frente, sabe? Eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, se você for tricolor, é sua obrigação fazer isso para ajudar a crescer o nosso canal cada vez mais. Se você não for tricolor também, faça o mesmo, para também ajudar a crescer o nosso canal. Aqui a gente fala sobre os clubes do Brasil em geral, com aquele olhar sério, mas também com aquele olhar de zoeira também. E também a gente aborda mais sobre o Fluminense, porque como vocês estão vendo, eu estou usando a camisa, aquele quadro ali que vocês estão vendo ali em cima ali. Deixa eu colocar aqui. Esse quadro que vocês estão vendo ali em cima ali é do Fluminense. Esse quadro que vocês estão vendo aqui, esse banner aqui que vocês estão vendo do Fluminense, meio aqui, mais ou menos, é porque eu sou torcedor do Fluminense. Enfim, se você é torcedor igual eu, deixa o like aí e se inscreve no canal e vamos para este vídeo. Vamos começar olhando a tabela do Campeonato Brasileiro como está de momento. A gente teve uma semana inteira sem Brasileirão e agora teve o primeiro jogo das semifinais do Carioca e também lá no Paulistão lá teve o primeiro jogo das quartas de finais. E agora a gente vai voltar com o Brasileirão, olhando foco no Brasileirão, deixando os estaduais um pouco de lado. Vamos olhar toda a tabela aqui para a gente pegar tudo como que tá as posições e a gente faz uma simulação aqui de cada jogo para a gente ver o melhor resultado para o Fluminense. Vem comigo. E aí, galera, para vocês acompanharem comigo essa tabela de momento no Campeonato Brasileiro. Lembrando aqui que Flamengo e Mirassol, Botafogo e Vitória, Bahia e Chapecoense não jogarão essa partida. Bahia está na pré-Libertadores de 2026, vai ter o seu jogo de volta nessa quarta-feira. E o Botafogo também está na pré-Libertadores, vai ter o seu jogo de volta contra o Nacional Potosí nessa quarta-feira também, 9h30, no mesmo horário do jogo do Fluminense. O do Bahia, jogo contra o O'Reilly's, alguma coisa assim, que é o time lá do Chile. Ambos perderam e tem que reverter o seu placar agora. Falando em perder também, um time que está perdendo bastante, que não está jogando muito bem nesse campeonato brasileiro, é o Flamengo, que também vai jogar sua Recopa na quinta-feira e também vai ter seu jogo adiado nessa rodada de Campeonato Brasileiro contra o Mirassol. Então, a gente fala que faz aqui uma simulação dos. Vamos fazer simulação de todos os times que é melhor, para a gente pegar essa tabela sem jogos atrasados e tudo, para não desfavorecer ninguém. Mas, pessoal, olhando aqui cada jogo, vamos começar com o seguinte: Flamengo e Mirassol. Para mim, esse jogo aqui, nem o Mirassol tá jogando muito bem e nem o Flamengo tá jogando muito bem. Eu coloco esse jogo aqui hoje, gravando hoje, dia 24 de fevereiro. Para mim, esse jogo aqui vai dar um empate entre Flamengo e Mirassol. Botafogo e Vitória. Para mim, esse jogo aqui tem uma vitória do Botafogo e o Vitória vai perder, não vai ter uma vitória. Bahia e Chapecoense. O Bahia ganha esse jogo aqui também da Chapecoense. Opa, que abriu aqui sem querer.
Vai ter o jogo aqui quarta-feira, 7 horas, hoje, né? Quase 7 horas, Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense. Jogo bem interessante de assistir, parece ser um jogo bem brigado, assim, vai ser bem interessante. Para mim, vitória do Bragantino nesse jogo aqui. Remo Internacional, gente, vai ser a primeira zebra no campeonato. Remo vai conquistar sua primeira vitória no Brasileirão e vai ser contra o Internacional lá no estádio do Laele, lá no Mangueirão. Curitiba e São Paulo, também às 7, esse é o jogo às 7h30. Para mim aqui, o São Paulo ganha esse jogo aqui do Curitiba. O jogo das 8 horas, nessa quarta-feira também, Cruzeiro Corinthians, jogo bom. Será aquela reedição da semifinal da Copa do Brasil, Cruzeiro e Corinthians. Naquela Copa do Brasil, o Corinthians saiu vencedor. Mas como o Cruzeiro não está jogando muito bem, ó, jogo pro Corinthians ganhar, tá? O Corinthians ganha esse jogo aqui, porque o Corinthians está jogando muito bem. E o Corinthians ganha esse jogo aqui do Cruzeiro, provavelmente será o jogo da demissão de Tite. Palmeiras e Fluminense. Gente, aqui eu vou colocar o meu placar para vocês no final. E depois aí vocês comentem aí o placar de vocês para esse jogo. Que eu quero saber qual placar que vocês acham aí. Mas para mim vai ser um jogo bem legal de se assistir. Para mim, eu tô aqui apostando num 3-2 do Fluminense, tá? 3-2 pro Fluminense, Fluminense ganhando lá na Arena Barueri do Palmeiras. E vai ser um jogão daquele. Para mim, 3-2 Fluminense vai ser um jogo bem legal de se assistir. E tomara que o Bernal faça alguma coisa com o Arias hoje. Mas depois outro jogo aqui na quarta-feira também, hoje, às 9h30, vai ser o jogo entre Grêmio e Atlético Paranaense. É o jogo, o Atlético Mineiro, né? O jogo dos desesperados, né? Atlético Mineiro não conseguiu vencer nenhum jogo nesse Brasileirão, como o Grêmio teve 2 derrotas e uma vitória. Bem complicado para os dois, mas eu acho que o Grêmio sai vencedor dessa partida, beleza? Vai jogar em casa, eu acho que sai vencedor. Depois, o único jogo de quinta-feira vai ser o jogo entre Santos e Vasco. O Santos desesperado, tentando voltar a jogar bola. Neymar ali não tá muito bem, não tá 100% ainda, mas tentando fazer o time do Santos jogar bola. Para mim, esse jogo aqui tem tudo para ser um empate, beleza? O Santos não é um resultado muito bom. O Santos, 4 partidas e sem nenhuma vitória ainda no campeonato. Para mim, o Santos empata esse jogo aqui contra o Vasco lá na Vila Belmiro e vai ser bem complicado para as duas equipes nesse começo de campeonato, tentando se reerguer. E para mim termina assim, praticamente, a rodada. Fluminense aqui em segundo lugar. São Paulo pega essa primeira colocação com 3 vitórias e um empate só. Juntinho ali com o Fluminense. E assim termina, na minha visão, a quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Zona de rebaixamento com Vasco, Santos, Internacional e Cruzeiro. Pessoal, essa partida entre Palmeiras e Fluminense será a partida de número 124. Os clubes se enfrentaram 123 vezes, sendo 39 vitórias para o Fluminense, 20 empates e 64 vitórias para o Palmeiras. É uma distância bastante considerável, né, do Fluminense para o Palmeiras de vitórias. Porém, hoje é dia de diminuir cada vez mais essa diferença. Nosso último jogo foi aquele empate 0-0 que a gente teve lá no Allianz Parque contra o Palmeiras. E que é aquele jogo que o Palmeiras precisava vencer de todo jeito, o Palmeiras não conseguiu vencer de nenhum jeito, né? Mas, como de costume aqui, eu sempre separo o jogo destaque para nós aqui, para a gente ter as melhores lembranças desse jogo. Esse jogo aqui é um jogo de 2010 que a gente ganhou se eu não me engano, deixa eu só lembrar aqui, jogo de 2010 que a gente ganhou de 2-1. Foi também na Arena Barueri, e foi um jogo que a gente ganhou de 2-1, com um golaço de Carlinhos e o gol também de Tartar. Vamos acompanhar esse jogo com imagens? Aqui, galera, o jogo. Primeiro começando com uma falha ali do Leandro Eusébio, depois de uma batida muito forte ali do jogador do Palmeiras, esqueci o nome dele aqui agora. Batida muito forte do jogador do Palmeiras, marcando o primeiro gol da partida. Depois aqui uma jogada toda individual do Carlinhos, que é canhoto, puxou para a direita e fez um golaço. Jogou de empate do Fluminense na partida também. Depois aqui uma jogada muito boa do Fluminense, trocando passes. Depois ali na ponta esquerda ali, um chute muito lindo.
Depois do rebote, foi lá, o Tartar foi e fez o gol da virada do Fluminense, ganhando 2-1. O Tartar aí começando a jogar bola, né? Muito maneiro. Hoje é comunicador do Fluminense. Você por acaso já se perguntou quem que é o maior artilheiro da história do Fluminense no confronto contra o Palmeiras? Pois é, eu te falo aqui agora. E por incrível que pareça, Fred é o maior artilheiro do Fluminense no histórico de confrontos contra o Palmeiras. Fred, em toda a sua história que enfrentou o Palmeiras, fez 8 gols contra a equipe alviverde. Vamos destacar aqui também uma menção honrosa para Magno Alves, que fez 4 gols. Jean também fez 3 gols contra o Palmeiras. Jogou no Palmeiras também, né? E também aqui, John Arias e Germancano fizeram 2 gols contra o Palmeiras na sua história. Esses aqui são os maiores artilheiros no nosso confronto contra o Palmeiras. Muito legal, né, cara, de acompanhar a história assim, desses confrontos. Eu gosto muito, eu creio que vocês também. Se eu cheguei pro ladinho aqui, porque você já sabe o que vai acontecer aqui. Aqui agora é as prováveis escalações de Palmeiras e Fluminense. Começando pelo clube que é o mandante, sempre começando com o clube que vai enfrentar o Fluminense, que é o Palmeiras hoje. Escalação do Palmeiras aí na tela agora. O time de Abel Ferreira vem com a seguinte escalação. Praticamente é o mesmo time que fez o jogo base contra a gente ano passado, em 2025. É o time que jogou também a final da Libertadores. Não mudou muito, só a entrada ali do Marlon Freitas. Mas Carlos Miguel, goleiro do Palmeiras. A zaga, a defesa, na verdade, do Palmeiras com Kelvin na lateral direita, Gustavo Gomes e Murilo são os 2 zagueiros e Piquerez, lateral esquerdo. O meio de campo do Palmeiras. O Palmeiras ele joga num esquema muito maneiro de 4-4-2, com 2 volantes e 2 alas ali, junto com 2 atacantes. Os 2 volantes é o Marlon Freitas, que é basicamente o primeiro volante, o xerifão ali. O Andrés Pereira é o segundo volante, que joga mais, avança mais nas jogadas, consegue ser o armador do time ali. Os 2 alas são o Maurício, que joga na meia esquerda, e o Alan, que joga na meia direita. Os 2 atacantes, como de costume, Flaco Lopes e Vitor Roque, o técnico Abel Ferreira. O time do Abel Ferreira, que a gente sempre conhece, é um time que gosta muito de bolas longas, sempre gosta de fazer lançamentos pela defesa. Ano passado era o Bruno Fux, que era esse jogador de escape do Palmeiras, sempre com lançamentos precisos ali. Errava e também acertava. Por isso a contratação do Marlon Freitas, que é um jogador que tem uma visão muito boa de campo de jogo, buscando ali sempre as alas ali para conseguir avançar. O Fluminense tem que explorar muito bem isso, porque Flaco Lopes e Vitor Roque, eles se entendem muito bem no ataque. Um fica de camisa 9 e o outro vem para ser o segundo atacante para buscar a bola no meio de campo para conseguir os 2 tabelarem. Depois os 2 ficam alternando ao mesmo tempo na partida. Se o Fluminense ficar esperto com isso, o Fluminense não deixa esses 2 atacantes assumirem o posto de ataque do Fluminense. Então, muito de olho nesse estilo de jogo do Abel Ferreira, porque o Abel Ferreira gosta muito de lançamentos e de velocidade. E tendo jogadores como Maurício, Alan e também Flaco Lopes e Vitor Roque, que são bastante jogadores de velocidade, isso pode ser uma situação que o Fluminense precisa ficar de olho, nas laterais quanto ali na defesa também. Me preocupa ter Freitas ali na zaga, como de costume, né? Por causa disso. Mas que dê tudo certo e o Palmeiras com essa escalação, mesmo com esses nomes que assustam praticamente, eles não vençam esse jogo. John Arias está no banco de reservas, fez a sua estreia nesse jogo de, se eu não me engano, de sábado contra o Capivariano. Ainda tá começando ainda no Palmeiras, porém ainda não começou ter seu destaque para virar titular ainda. Então, provavelmente entre no segundo tempo dessa partida, beleza? E é aquele negócio, né? Relembrando, tomara que o Bernal faça alguma coisa com o John Arias nessa partida. Vamos para a escalação do Fluminense? Escalação do Fluminense aí na tela a partir de agora. Pessoal, o Fluminense vem escalado aí praticamente com o mesmo time que enfrentou o Vasco nesse último domingo, né? Fábio é o goleiro, as defesa com Samuel Xavier, James, Freitas e René. Tá notícias que provavelmente o Zubeldia mude esse esquema de laterais, colocando o Guga e o Guilherme Arana como os 2 laterais, mas eu acho que por ser um jogo bem pesado assim, precisa de uns jogadores como o Samuel Xavier e o René, eu acho que ele não deve mudar essa partida.
O meio de campo com Martinelli, Bernal e Lúcio Acosta, o Martinelli e o Bernal são os dois únicos volantes aptos para jogo que a gente tem, porque o Nonato está lesionado e o Hércules ainda segue como dúvida para essa partida. A gente só tem o Otávio ali como uma opção. O ataque, o Canóbio foi expulso no jogo contra o Botafogo, cumpre suspensão, né, dessa partida e não vai jogar. A provável escalação está entre Soteldo e Savarino, mas eu acho que o Soteldo, eu acho que o Savarino tem grande chance de começar jogando essa partida. O venezuelano vai ter uma oportunidade de ouro para jogar uma partida grande de Campeonato Brasileiro, na sua estreando praticamente o Campeonato Brasileiro, né? Estreando contra o Palmeiras. E eu acho que o Savarino tem grande chance de começar essa partida do que o próprio Soteldo, que ainda está buscando ritmo e não teve muitas oportunidades na temporada, já que o Savarino já teve oportunidades essa temporada. Serna como ponta esquerda e John Kennedy é o nosso único camisa 9 por enquanto. Germancano já está fazendo trabalho com bola. Eu acho que ele já está treinando com equipe, mas a avaliação do Fluminense é não colocar o Germancano para jogar esses primeiros jogos que foram no sintético, tanto no Engenhão quanto agora na Arena Barueri, que também é gramado sintético. A intenção é que o Germancano jogue, jogue não, seja relacionado, né, na verdade, no jogo de volta lá no Maracanã, no Campeonato Carioca contra o Vasco. Essa escalação do Fluminense, a gente sabe como o Fluminense joga, com bastante passes, transições de jogadas, e deixa muito curioso para saber como vai ser essa subida do Samuel Xavier, como que o Savarino ou o Serna, quem tiver ali na direita, ou até o Soteldo, se o Soteldo estiver apto para jogar, como que vai ser essa recomposição, já que o Canóbio ele ajuda muito o Samuel Xavier nessa recomposição defensiva. Vamos ver como que o Fluminense vai se comportar nesse jogo. E vai ser um jogão daqueles, tá? Eu tô com muita expectativa para esse jogo, não sei vocês. Pessoal, o árbitro dessa partida será o senhor Felipe Fernandes de Lima. Esse cara aí que vocês estão vendo aí na imagem, cara, esse árbitro aí não é um árbitro que eu gosto muito. É um árbitro que para mim é bastante. Ele. Não gosto, sabe? Eu olho para ele assim, não gosto. Mas o nosso saldo com ele, cara, é bastante positivo. A gente tem 11 jogos com ele apitando, jogos do Fluminense, e 8 vitórias, 2 empates, somente uma derrota. A última derrota que o Felipe Fernandes de Lima teve apitando o jogo do Fluminense foi naquele jogo horroroso que a gente teve, que o Corinthians ganhou de 1-0, que é aquele jogo que a gente fez com partida totalmente desanimada do time do Fluminense, jogando time reserva. Aquele gol do Mateuzinho de falta lá, totalmente displicente lá que teve. E depois aqui a gente teve bastante jogos ali com 5 vitórias do Fluminense, sabe? E tomara que seja uma arbitragem boa do Felipe Fernandes de Lima. Curiosamente vai ser o segundo jogo dele com o Clube Paulista, né? Primeiro jogo que ele apitou com nós, não, o terceiro jogo com o Clube Paulista. O primeiro jogo foi um Santos 1-0, depois aqui contra o Corinthians e agora contra o Palmeiras. Falta só o São Paulo para ele gabaritar todos os times paulistas que ele já apitou junto com o Fluminense. Enfim, que seja uma arbitragem muito boa do Felipe Fernandes de Lima. Lembrando, hábito bom é um hábito que não aparece na partida. Se o Felipe Fernandes de Lima fizer uma arbitragem assim, ele será excelente na partida hoje. Então, pessoal, lembrando, partida hoje do Fluminense às 9h30 da noite. Beleza? Transmissões vai ser da GE TV, também canal aberto da Globo. Se você quiser também assistir pelo Premiere. Enfim, a Globo vai transmitir esse jogo aí porque é um jogo que está sendo um dos mais esperados dessa rodada, desse ano até agora no momento, né? Se eu te convenci, esse aqui foi o pré-jogo mais completo que você vai encontrar no YouTube. Você não vai encontrar em nenhum outro canal um pré-jogo tão completo igual o meu aqui que você encontra. Enfim, pessoal, deixa seu like aí, se inscreve no canal, vamos crescer juntos, que aqui a gente, pô, tem motivação, tem notícia do Fluminense direto aqui, que a gente vai compartilhando. Beleza? Deixa seu like, se inscreve no canal. Meu palpite para esse jogo, igual eu falei com vocês, é 2-1 pro Fluminense. Aí eu quero que você jogue o palpite de vocês aí nos comentários. Show? Beleza? Jogo às 9h30 da noite, transmissões da Globo em geral. E se inscreve e curte este vídeo, deixa o like e passe para outras pessoas também assistirem esse pré-jogo mais completo do YouTube, beleza? Tamo junto, galera. Valeu!